Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós iremos fazer exercícios das páginas 7, 8 e 9, na verdade, da seção Faça em Casa do Sistema Estruturado do primeiro ano do ensino médio. O primeiro exercício diz assim: o aluno do curso de medicina do Instituto Federal de Pernambuco recebeu o desenho de uma peça, fez as devidas medições e, a partir da sua escala, fabricou a peça. Se a largura da peça no desenho tinha 1,5 milímetros e a largura da peça já fabricada tinha 45 centímetros, qual é a escala do desenho? Escala, ela é feita da seguinte maneira. A parte do desenho a gente coloca em cima e a parte do real embaixo. Do desenho dito pelo exercício é 1,5 milímetros e a parte já peça fabricada do real é 45 centímetros. Preciso converter isso tudo para centímetro. 1,5 em centímetro é 0,15. Agora, para eu tirar essa vírgula, ela vai dar duas voltas para a direita e eu tenho que fazer essa mesma coisa no 45. Então, vai ficar 15 sobre 4.500. Dividindo isso por 15, vai ficar 1 sobre 300. Portanto, a letra C, alternativa C. Exercício 2. Anderson pagou R$ 30,90 por 0,750 quilogramas de um produto. Se ele tivesse comprado 1,250 quilogramas desse produto, ele teria pago o valor de uma regrinha de 3. 30,90 por 0,750 quilogramas. Quanto que ele vai pagar por 1,250? Multiplica-se cruzado, x vezes 0,750, 0,750x igual 30,90 vezes 1,250 vai dar 38,725. Fazendo a devida divisão, nós vamos encontrar o valor de R$ 51,50, que é a alternativa C. Número 3. Um mapa tem como escala a indicação de 1 para 1.500.000. Nesse mapa, uma distância em linha reta de exatos 180 quilômetros reais entre duas cidades, A e B, é representado por segmento de reta que em centímetros mede. Outro exercício de escala. A escala diz que a escala é de 1 para 1.500.000. O exercício quer saber quanto que é essa distância, essa distância no desenho, e o real é 180 quilômetros. Preciso converter tudo para centímetro. A escala já está em centímetro, é unidade padrão de escala. 180 quilômetros para centímetro fica 18 milhões. Multiplicando o cruzado, 1.500.000 vezes x, 1.500.000x igual 18 milhões vezes 1, 18 milhões. Fazendo as devidas divisões, eu vou encontrar que x é igual a 12, portanto, letra A. Número 4. Um artista pretende pintar uma tela que tem o formato de um retângulo áureo, por considerá-lo mais agradável esteticamente dentre todos os retângulos. Ele sabe que um retângulo é áureo quando a razão entre o comprimento de seus lados é 1,618 aproximadamente. Assim sendo, se a medida do maior lado da tela for de 40 centímetros, então a medida do menor lado será em centímetros aproximadamente. É só dividir 40 por 1,618, nós vamos encontrar o valor de 24,72, portanto, letra B. Número 5. A imagem da etiqueta informa-se que o valor a ser pago por 0,256 quilogramas de peito de peru. O valor pago foi de 12,80. O valor em reais de 1 quilograma desse produto é igual a, então 0,256 quilogramas foi de 12,80. 1 quilo vai ser quanto? Multiplica-se cruzado, 0,256x igual 12,80, dividindo R$ 50, portanto, letra D. Número 6. Todo atleta tem como rotina o controle de seu índice de massa corporal, que é IMC.
Esse índice, que é apenas um indicador de massa ideal, será conhecido ao realizar-se a divisão da massa em quilogramas pelo quadrado da altura em metros. Um atleta A possui IMC igual a 25, enquanto um atleta B, de outra modalidade de esporte, apresenta um IMC igual a 36. Sabendo que ambos possuem a mesma massa, a razão entre as alturas do primeiro e do segundo é. O exercício quer saber a razão, ou seja, uma divisão entre as alturas do atleta A e do atleta B. Primeiro, eu preciso fazer umas manipulações algébricas aqui, que é o seguinte: o atleta A, a conta do MC é o seguinte: IMC é igual a massa dividido pela altura ao quadrado, tanto para o atleta A como para o atleta B. E aí, o exercício informou que do A, o IMC é 25 e do B é 36. Então, eu substituí aqui. Fazendo a multiplicação, eu preciso isolar esse A. Então, eu faço 25 vezes A ao quadrado, vai dar 25A ao quadrado igual a M, porque M vezes 1 é M. A ao quadrado vai ser M dividido por 25. Eu preciso tirar esse quadradinho daqui, ele vai para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de M sobre 25. Então, vai ficar raiz quadrada de M sobre a raiz quadrada de 25, que é 5. Mesma coisa eu fiz desse lado. 36 vezes A ao quadrado, 36A ao quadrado, 1 vezes M, M. Então, vai ficar A ao quadrado igual M dividido por 36, raiz quadrada de M sobre 36. Então, vai ficar raiz quadrada de M sobre 6, porque raiz quadrada de 36 é 6. Agora, eu preciso fazer a razão dessas duas informações. Razão é divisão. Então, eu pego isso aqui, divido por isso aqui. Divisão de fração é multiplicar cruzado. Então, vai ficar raiz de m vezes 6, 6 raiz de m. 5 vezes raiz de m, 5 raiz de m. Eu corto a raiz de m, me sobra 6 sobre 5, que é a alternativa C. Exercício 7. Para divulgar a venda de um galpão retangular de 5.000 metros quadrados, uma imobiliária elaborou um anúncio em que constava a planta simplificada do galpão em escala, conforme mostra a figura. O maior lado do galpão mede em metros, outro exercício de escala. Primeira coisa, eu preciso calcular a área desse desenho, que é só fazer 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 50 centímetros quadrados. O valor da escala em área é a raiz quadrada do tamanho do desenho, que é 50, sobre o tamanho do real, que é 5.000. Só que convertendo para centímetros quadrados, eu tenho 50 milhões. Então, vai ficar 50 sobre 50 milhões. Simplificando isso por 50, vai ficar 1 sobre 1 milhão. E raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 1 milhão é 1.000. Agora é só eu pegar a parte maior do desenho, que é 10, converter aqui, aliás, pegar 10, multiplicar por 1.000, que vai dar 10.000 centímetros, e depois converter para metro, que dá 100 metros. Então, a alternativa E. 8. Sendo x, y e z números reais, tais que y sobre z igual a 7, x sobre y igual a 3, o valor de x menos y sobre y menos z é igual a. Eu peguei essas duas informações aqui e fiz o seguinte. Aqui, ó, eu peguei y sobre z igual a 7, multipliquei cruzado e eu quero isolar o z. Z vezes 7, 7z, y vezes 1, y. Então, z é igual a y sobre 7. Aí eu peguei a segunda informação, ó, x sobre y igual a 3, x sobre y igual a 3, multipliquei cruzado. Eu quero isolar o x. X vezes 1, x, 3 vezes y, 3y. Aí eu peguei essas informações, substituí aqui. X menos y. Quem que é x? Tá aqui, ó. 3y. Então, no lugar do y, eu coloquei 3y. Do x, aliás. Menos y.
Embaixo, y menos, quem quer dizer? Y sobre 7. O que que aconteceu? Tudo ficou com y, tá vendo? Em cima, 3y menos y igual a 2y. Embaixo, aqui eu faço o processo da borboleta. 1 vezes 7, 7. Y vezes 7, 7y. 1 vezes y, y. Em cima, repito, 2y. Embaixo, 7y menos y, 6y sobre 7. Divisão de fração. Repito a primeira, que é 2y, multiplico pelo inverso da segunda. É só pegar essa fração e inverter. 2y vezes 7, 14y. 1 vezes 6y, 6y. Corto os y's, me sobrou 14 sobre 6. Divido por 2, 7 sobre 3. Então, alternativa E. Exercício 9. Um grande tanque de capacidade de 500 litros contém inicialmente 100 litros de uma solução aquosa de cloreto de sódio, cuja concentração é de 5 gramas por litro. Esse tanque é abastecido com uma solução aquosa de cloreto de sódio com concentração de 1 grama por litro, a uma vazão de 10 litros por minuto. E o mecanismo de agitação mantém homogênea a solução no tanque. A concentração no tanque é a razão, divisão, ó, entre a quantidade do cloreto de sódio em gramas e o volume da solução em litros. Logo, a concentração no tanque em gramas por litro, no instante que ele começa a transbordar, é. A primeira coisa a fazer é encontrar a quantidade de gramas dessa solução em cada parte. A primeira parte foi o seguinte: aqui foi dito, ó, 100 litros tem 5 gramas por litro. Então, se em um litro eu tenho 5 gramas, em 100 litros eu vou ter quantos gramas? Multiplica cruzado, x vezes 1x, 100 vezes 5, 500 gramas. Então, dentro de 100 litros eu tenho 500 gramas desse cloreto de sódio. Nos restantes litros, que é 400, porque o tanque enche ele tem capacidade de 500 litros, no restante, ele diz isso aqui, ó, é abastecido com uma solução aquosa de cloreto de sódio com concentração de 1 grama por litro. Já no restante, é 1 grama por litro. Então, em 1 litro, eu tenho 1 grama. Então, 400 litros, eu vou ter quanto? Multiplica cruzado, x é igual a 400 gramas. Aí, ele disse que a concentração é a razão entre a quantidade de cloreto pelo volume. Então, cloreto dividido pelo volume. Cloreto é 500 mais 400, 900, e o volume de água é 500. Corta aqui os zeros, vai ficar 9 sobre 5, que é a alternativa A. Exercício 10. Duas grandezas positivas x e y são inversamente proporcionais se existe uma correspondência bijetiva entre os valores de x e os valores de y e o número constante positivo k, tal que se o valor y é correspondente do valor x, então y vezes x é igual a k. Nessas condições, se o valor de y é igual a 6 e o correspondente do valor de x é igual a 25, então o valor de y correspondente ao valor x igual a 15 é. Aqui, ó, ele falou que y vezes x é igual a k. Vamos encontrar esse k. Ele falou na primeira informação que y, quando y é igual a 6, o correspondente x é 25, ó. Y6, x 25, multiplicando a 150. Achei o k. Agora ele quer saber qual o valor de y quando o x é 15. Então, eu faço de novo. Qual o valor de y quando o x é 15? X é igual a 15 e o k é 150, que nós encontramos antes. Então, o 15 está multiplicando, passa dividido, 150 dividido por 15, então o y é 10. Alternativa B. 11. Sabe-se que uma grandeza A é inversamente proporcional ao quadrado de uma grandeza B, que quando A vale 1, B vale 6. Pode-se afirmar que quando A vale 4, a grandeza B vale... Então, ó, A e B. Quando A vale 1, tá escrito aqui, ó. Quando A vale 1, B vale 6. Só que é 6 ao quadrado. Tá escrito aqui, ó. Proporcional ao
quadrado. Então, 6 ao quadrado. Quando A vale 4, quanto que vale B? Tá aqui. Como ele diz que é inversamente proporcional, eu tenho que multiplicar reto. Então, vai ficar 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, 1 vezes 6 ao quadrado é 36, então 36. 36 dividido por 4 é 9, então x ao quadrado é igual a 9. Esse quadrado vai para o outro lado como raiz, raiz de 9 é 3. Então, alternativa C. 12. Um prêmio de 600 mil reais de um sorteio da Quina, uma das loterias da Caixa Econômica Federal, foi dividido pelos acertadores, como mostra a tabela abaixo. Está aqui a tabela. Baseando-se na tabela acima, é correto afirmar que, analisando a alternativa A, a razão entre o número de acertadores de um prêmio de 200 mil para o prêmio de 150 mil é 4 terços. Então, é só pegar esses dois valores aqui, ó, colocar numa fraçãozinha e simplificar, a gente vai encontrar 4 terços. Então, alternativa A. 13. O menino maluquinho. Jim, o que é inversamente proporcional? É assim, quanto maior uma coisa é, menor outra coisa fica. Ah, então as suas notas são inversamente proporcionais ao seu tamanho. Um tirou sarro do outro, né? A definição apresentada pelo personagem não está correta, pois, de fato, as grandezas são inversamente proporcionais quando, ao se multiplicar o valor de uma delas por um número positivo, o valor de outra é dividido por esse mesmo número. Admita que a nota em matemática e a altura do personagem da tirinha sejam duas grandezas x e y inversamente proporcionais, a relação entre x e y pode ser representada por uma coisa inversamente proporcional, eu tenho esse tipo de conta aqui. X vezes y igual a uma constante. Como as alternativas aqui é tudo isolando o y, se eu isolar o y, eu tenho constante sobre x. O que que é esse k constante? É qualquer número, mas tem que estar sobre x. Qual das alternativas que tem essa aparência? É a letra B. Exercício 14. Paula, Flávia e Olga se uniram para comprar uma confecção. Paula entrou com 36 mil reais, Flávia com 45 mil reais e Olga com 63 mil reais. Um ano após o início dessa sociedade, constatou-se que a confecção havia dado a elas um lucro de 19.200 reais. Dividindo-se esse lucro proporcionalmente ao investimento inicial das sócias, quanto Paula, Flávia e Olga deverão receber respectivamente? Então, é pegarmos o lucro e dividir pela somatória do tanto que elas investiram. Então, 19 mil dividido por 36 mil, mais 45 mil, mais 63 mil. Somando isso, vai dar 144 mil. Dividindo esse 19.200 por 144 mil, a gente vai encontrar a constante 0,13. Aí é só pegar cada valor que cada uma investiu e multiplicar por esse 0,3. Só que esse 0,3 ele é uma dízima periódica. Esse 3 fica repetindo. Então, tem que colocar o 3 várias vezes. Aí a gente vai chegar em 4.800, 6.000, 8.400, que é a alternativa A. Exercício 15. O motorista costuma percorrer um trajeto rodoviário com 600 quilômetros, dirigindo sempre a uma velocidade média de 100 quilômetros por hora, estando ele de acordo com a sinalização de trânsito ao longo de toda a rodovia. Ao saber que trafegar nessa velocidade pode causar maior desgaste ao veículo e não gerar o melhor desempenho de combustível, esse motorista passou a reduzir em 20% a velocidade média do veículo. Consequentemente, o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto aumentou em Bom, em 100 quilômetros ele percorria em uma hora. Se ele reduziu 20%, 20% de 100 é 20. 100 menos 20 é 80. Então, ele passou a andar 80 quilômetros. Mas ele vai fazer isso em quanto tempo? Se diminuiu a velocidade, vai aumentar o tempo, né? Então, isso é inversamente proporcional, multiplica o reto. 80 vezes x, 80x, 100 vezes 1, 100.
100 dividido por 80 é 1,25. Ou seja, é 100% mais 25%. Então, aumentou o quê? 25%. Letra D. Exercício 16. Argamassa é uma mistura de cimento, cal, areia e água. Já coloquei aqui, ó, cimento, cal, areia e água. A qual deve, a qual serve para o assentamento de tijolos, revestimento de superfícies e execução de juntas. Uma mistura de cimento, cal e areia está preparada de modo que, para uma parte de cimento, duas partes de cal, duas, e 9 partes de areia, 9 de areia. Usando como unidade de medida uma lata de 18 litros, a quantidade de areia para preparar 300 latas dessa mistura será em metros cúbicos. Então, ó, uma parte de cimento, duas de cal, 9 de areia, totalizando 12 partes. Usando uma lata de 18 litros de medida, então peguei 18 e dividi por 12, que dá 1,5. O que que é esse 1,5? Em cada parte tem 1,5 dessa mistura. Como ele quer só de areia, quanto que vai ser usado só de areia? Eu multipliquei por 9, que dá 13,5. Como são 300 latas, 13,5 vezes 300 dá 4.050. E aí, convertendo para metro cúbico, 4,05, que é a alternativa D. 17. Certo dia, Adilson, Bento e Celso, funcionários de uma mesma empresa, receberam um lote de documentos para arquivar e dividiram o total de documentos entre eles, na razão inversa de suas respectivas idades, que é 24, 30 e 36. Se ao completar tal tarefa for observado que a soma dos documentos arquivados por Adilson e Celso excedia a quantidade arquivada de Bento em 26 unidades. Então, o total de documentos do lote era o número. Primeira coisa é encontrar a constante. Como é inversamente proporcional, eu pego aqui Adilson pelo inverso da idade dele, que é 1/24, Bento pelo inverso da idade dele, que é 1/30, e Carlos, que é o inverso da idade deles, 1/36. Isso vai dar a constante. O exercício informou ainda que a soma do Adilson com Celso, excede a do Bento em 26. Aí eu pegando aqui, ó, eu vou pegar esse K, colocar sobre o 24, mais K sobre 36, que é do Carlos, aliás, do Celso, igual do Bento é 30, então K sobre 30 mais 26. Fazendo o mínimo múltiplo comum de 24, 36 e 30, achei que é 360. Então, eu coloco 360 desse lado, coloco 360 do outro. Aí eu pego 360 dividido por 24, dá 15, 15 vezes K, 15K. 360 dividido por 36 é 10, 10 vezes K, 10K. 360 dividido por 30 é 12, 12 vezes K, 12K. E 360 dividido por 1, que aqui embaixo tem 1, dá 360 dividido por 1 dá 360 vezes 26, 9.360. Corta o 360, pego só a parte de cima. 15K mais 10K, 25K. Já trago 12K para cá negativo, menos 12K, igual a 9.360. 25K menos 12K, 13K. 9.360 dividido por 13 dá 720. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui, ó. Adilson, Celso e Ben. Adilson, Adilson, Bento e Celso. A constante do Adilson é K sobre 24, do Bento é K sobre 30, do Celso é K sobre 36. Quem que é o K? 720. Então, 720 dividido por 24, 720 dividido por 30, 720 dividido por 36. Vai dar 30 mais 24 mais 20, que é 74. 74, analisando pelas alternativas, ele é um número maior que 60. Então, alternativa E.
Exercício 14. Não voltei, desculpa. Para frente. Acabou.